Imagine que a sua mente é como um prédio com um alarme de incêndio extremamente sensível. A qualquer momento, sem aviso, ele dispara alto e insistente, alertando sobre um perigo iminente. Você corre, procura sinais de fumaça, tenta encontrar a fonte do incêndio, mas não há nada, apenas o som ensurdecedor e a sensação de pânico. Então, quando finalmente consegue desligar o alarme, basta um leve estalar ou um cheiro estranho para ele disparar novamente. Essa é a vida de alguém que vive com hipocondria. Cada dor, sintoma, por menor que seja, aciona um alarme interno que não pode ser ignorado. E ao invés de trazer alívio, cada pesquisa no Dr. Google só aumenta a intensidade desse alarme, transformando pequenas preocupações em grandes ameaças. Eu, que vos falo, já padeci desse problema, mas ele durou até eu entrar em contato com a psicologia. Eu sou estudante de psicologia. No início, eu era cético quanto à possibilidade da psicologia ajudar alguém, uma conversa conseguisse aliviar sintomas físicos de ansiedade. Mas eu me surpreendi e é esse conhecimento que eu vou te apresentar hoje. Certo dia, eu acordei com uma dor de cabeça terrível e uma leve pontada no peito. Então, imagina, né? A primeira coisa que eu fiz foi abrir o Google e digitar meus sintomas. Em questão de minutos, eu estava convencido que eu estava com uma doença grave, apesar de eu saber que poderia ser inúmeras outras coisas, como sempre. Mas, e se fosse AVC ou início de ataque cardíaco? Eu senti que eu não poderia arriscar e ignorar essa possibilidade. E parecia que quanto mais eu pesquisava, mais sintomas eu sentia. Por causa disso, nesse dia, eu passei o dia todo ansioso, incapaz de me concentrar nos meus afazeres, nos estudos da faculdade. Mas engraçado que eu também tive bastante assunto com a minha avó. É curioso como os idosos adoram falar de doença, de remédios, né? Quando finalmente eu consegui ir numa consulta médica, o diagnóstico foi simples, era estresse e má postura. Mas a ansiedade que eu tive talvez estivesse alertando para um possível problema, algum transtorno mental. Você já passou por algo parecido? Quem é que nunca pesquisou um sintoma no Google e chegou à conclusão que poderia ser algo grave? Uma pesquisa realizada em 2017 mostrou que cerca de 40% dos brasileiros fazem autodiagnóstico a partir de informações obtidas na internet e que 72% dos brasileiros tomam remédio por conta própria. E, bom, isso daí espera-se que aconteça muito mais em quem tem problemas de ansiedade e depressão. Mas o que é que causa esse tipo de problema? Este e inúmeros outros episódios semelhantes me fizeram refletir sobre o transtorno chamado hipocondria, ou mais recentemente nomeado transtorno por ansiedade de doenças. Hipocondria? O que é hipocondria? É um transtorno hipocondríaco. Nesse transtorno, a pessoa tem medo excessivo de ter doenças, mesmo quando tem claras evidências médicas, diagnósticos médicos, dizendo que não tem nada de errado com ela. Mas não se assuste, não é só porque você pesquisa sintomas do Google e fica ansioso com isso que você tem hipocondria. E também não é só porque você não tem hipocondria que isso não seja um problema para você. Na verdade, esse fenômeno de autodiagnóstico de doenças, através da internet, está se tornando tão comum que ganhou um nome próprio, cybercondria. Eu não cheguei a ter nenhum desses diagnósticos, mas a ansiedade e a preocupação que eu enfrentei chegaram numa intensidade que me fizeram entender quem tem essas condições, para além, do meu estudo teórico na psicologia, que me fez compreender melhor essa questão. Mas por que é que isso acontece? Por que alguns sofrem cybercondria ao pesquisar na internet e outros não? Você já percebeu que após fraturar e engessar alguma parte do seu corpo, de repente parece que muitas pessoas ao seu redor também estão engessadas? Ou que quando você compra um celular de uma marca específica, várias pessoas com aquela mesma marca de celular começam a aparecer? Isso acontece porque a gente não percebe o mundo como ele realmente é, mas sim a partir das nossas expectativas. E as nossas expectativas são muito influenciadas por aquilo que estamos familiarizados. Na psicologia, isso é chamado de processamento top-down da senso-percepção, onde as nossas expectativas influenciam o que notamos ao nosso redor. Mas o que é que isso tem a ver com a cibercondria? Imagine uma manhã de sábado. Você sente uma coceira estranha, percebe uma mancha no seu corpo e sente a cabeça pesada. Então decide pesquisar no Google e aparece lá que pode ser AVC e câncer. Com medo dessa possibilidade, você começa a pesquisar mais sobre essas doenças e em pouco tempo se aprofunda tanto que se torna quase um especialista nos sintomas e diagnóstico dessas doenças. A partir daí, você começa a ver essa doença em tudo que é lugar, nos noticiários, nos conhecidos e até mesmo em famosos. O medo se instala e você passa a monitorar obsessivamente seus sintomas, buscando a confirmação para suas suspeitas. O que é que está acontecendo aí? Será que você realmente está com uma doença grave? Na verdade, o que está acontecendo é o fenômeno que a gente chama de viés de confirmação.
quando a gente estabelece uma crença e fica buscando só as informações que confirmem essa crença, ignorando todas aquelas que desconfirmam. Por exemplo, depois que você passa a acreditar que é AVC, você começa a buscar todos os sintomas que confirmem isso e ignorar todos aqueles que desconfirmam. E é isso que está na base da cibercondria, é principalmente isso. Não só isso, mas principalmente isso. E isso é tão verdade que estudantes de medicina, especialmente nos primeiros semestres, apresentam uma ansiedade por doenças muito maior do que na população em geral, justamente porque estão estudando as doenças. E por estarem mais familiarizados com ela, acabam ficando mais suscetíveis a identificar os sintomas. Então, sabendo disso, o que a gente pode fazer? Como lidar com a ansiedade por doenças? Se estamos sendo iludidos pelo viés de confirmação, então a gente poderia pensar que a solução para eliminar a cibercondria é simples, basta focar nas desconfirmações. Mas não é tão simples assim, pois para focarmos nas desconfirmações, teríamos que levar a nossa atenção à doença, igual os estudantes de medicina fazem. Você já tentou não pensar em um elefante cor-de-rosa? É impossível, né? Simplesmente porque quanto mais tentamos evitar, na verdade mais nos engajamos nesse pensamento. Então me diga, o que aconteceria se você tentasse pensar que o seu sintoma não é câncer? Você teria que se engajar no tema câncer, entender câncer, estudar o câncer. E isso te daria uma tendência maior a desconfiar de um possível câncer, de um possível AVC. Eu não tô querendo dizer que a gente deve desconsiderar o conhecimento, o entendimento sobre essas doenças, que são muito importantes. Mas isso é um papo que eu vou trazer mais pro final do vídeo. Então, o que a gente pode fazer se a gente não pode nem buscar as desconfirmações? Desapegar. A saída é você não ficar pesquisando tanto por doenças na internet, e muito menos se autodiagnosticar, pois você não tem habilidades técnicas para tal, não é mesmo? Por acaso você é médico? Você fez o curso de medicina? Se você não é médico, então eu acredito que você não tem as ferramentas necessárias para estipular as chances da doença acontecer, doença que você teme. E aí está um outro problema causador da cibercondria. Fontes infundadas para nossas crenças catastróficas. Na hora de avaliar as chances de algo acontecer, nós dificilmente conseguimos analisar todas as informações necessárias como um cientista para estipular as reais probabilidades de maneira científica, pois isso seria impossível. Em vez disso, nós pegamos atalhos, analisamos poucas informações que consideramos mais relevantes. Entretanto, quando a gente faz isso, a gente dificilmente faz isso bem. Na verdade, segundo o cientista Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel em 2002, ele afirma que na maioria das vezes nós tomamos decisões baseadas em informações recentes, salientes e pessoalmente relevantes. Só que essas informações não são as mais importantes para a gente realmente prever as chances de algo acontecer. Deixa eu te dar um exemplo. Quando vemos alguém que ganhou na Mega Sena dando seu relato na televisão, isso faz parecer que as chances de ganhar na Mega Sena são muito maiores, não é? E ainda mais se a gente sabe que um vizinho ou conhecido ganhou. Se a gente nos guiar apenas dessa impressão e desconsiderar que a real chance é próxima de zero, a gente vai ficar dando dinheiro para as pessoas que estão mostrando isso na TV justamente para nos enganar. Da mesma forma, se vemos no noticiário que um famoso teve câncer, AVC, ataque cardíaco, dengue, enfim, a gente vai acreditar que as chances de termos essas doenças também são maiores do que realmente são. Mas na realidade, as chances de uma dor de cabeça significar câncer ou AVC é extremamente baixa. E isso nos leva a outra grande causa da cibercondria: a desconsideração da frequência média. Quando estipulamos as chances de algo acontecer, desconsiderando a real frequência que isso costuma acontecer. Pergunte-se, quais sintomas sustentam a sua preocupação? Se você está assistindo esse vídeo, você deve ter algum sintoma principal que te faz temer alguma doença grave. Qual é esse sintoma? Qual é aquele que mais te preocupa? Deixe nos comentários para analisarmos junto. Com que frequência esse sintoma está associado à doença grave que você teme, na população em geral? De todos aqueles que apresentam esse sintoma que você está tendo, quantos deles apresentam a doença grave que você teme? Qual que é o seu chute? Por exemplo, de todos aqueles que apresentam dor de cabeça, quantos realmente têm um AVC? De todos aqueles que apresentam pontada no peito, quantos deles realmente vão ter um ataque cardíaco e acabam tendo um ataque cardíaco? Ok, se você não encontrou a resposta, pense o seguinte: de todos os seus amigos e conhecidos que apresentam esse sintoma, quantos desenvolveram uma doença grave? Você consegue se lembrar de seus amigos ou conhecidos que já tiveram esse sintoma? Quantas dessas vezes que eles tiveram esses sintomas, isso realmente representou uma doença grave?
Quando me fiz essa pergunta, eu percebi que a extrema maioria das pessoas que apresentam coceira não significa que elas também apresentem diabetes ou algum câncer. Eu percebi que 99% das dores de cabeça não passam de estresse e que a maioria dos sintomas que assustam, na verdade, são muito comuns e representam problemas muito mais leves. Todos teremos que lidar com alguma doença grave em algum momento na nossa vida, mais cedo ou mais tarde. Geralmente não ficamos pensando nisso, mas esta é uma verdade. A questão é, como iremos lidar com essa doença? Tendo uma ansiedade adaptativa ou exagerada? A ansiedade, ela é importante, ela nos motiva a nos cuidarmos, a ir no médico, mas quando ficamos excessivamente preocupados, mesmo após ir no médico e ele dar um diagnóstico dizendo que não tem nenhum problema, aí a gente está tendo uma ansiedade exagerada, problemática. Se você acredita que a sua preocupação com as doenças está começando a se tornar anormal, eu te convido a refletir sobre o custo-benefício dessa preocupação. Quando nos preocupamos excessivamente, o que ganhamos com isso? Talvez a sensação de que estamos nos prevenindo das consequências negativas de uma doença, ou nos preparando caso ela ocorra. Mas será que essas vantagens superam as desvantagens? Como a tensão constante, a dificuldade de relaxar, a desconcentração, a ansiedade, se tornar uma pessoa muito negativa porque só fica falando de doença o tempo todo e fica obcecado com essas doenças, não conseguindo se viver livre disso? Quais que são os custos-benefícios dessa sua preocupação? Será que não tem mais custos do que benefícios? Imagine que o destino de João esteja escrito. Aos 42 anos ele vai ter câncer e irá morrer. Valeria a pena ele passar dos 18 aos 42 anos se preocupando obsessivamente com a possibilidade de ter câncer e quando acontecer ele ter e morrer? Ou seria melhor ele viver livre dessas preocupações e aceitar o destino quando ele chegar? O máximo que podemos fazer para nos precaver dessas doenças é fazer check-up médicos com regularidade e cuidar da nossa saúde. Fora isso, não temos controle algum. Então, por que se preocupar? Foi esse tipo de raciocínio e de mentalidade que me ajudou a não ficar pensando tanto que os meus sintomas poderiam significar alguma doença grave. Se você gostou do conteúdo e ele te ajudou pelo menos um pouco a aliviar sua ansiedade, eu lhe peço que você contribua deixando o like e um comentário, porque isso realmente ajuda muito a divulgar o vídeo para outras pessoas. Se a sua preocupação se mantém, ou se você tem um caso de hipocondria crônico, não hesite em buscar ajuda psicológica. Essa é a melhor decisão que você pode tomar. Se você quiser mais conteúdo sobre saúde mental, eu te recomendo clicar nos vídeos indicados que vão aparecer em seguida. Então era isso, até a próxima.